Então vamos começar. Só hoje a aula número 9, dia 14, né? Semana passada teria sido a aula número 9, mas nós não tivemos a aula. Então essa aula número 9 é a aula que segue a aula do dia 7. Né? O dia 14 não houve aula. E aí a gente vai completar aquela nossa discussão daquele sistema de campo, né? A gente fez um modelinho, assim, tipo um modelo eletromagnético, mas com duas categorias de campo, né? Um campo E, que a gente fez assim, analogia com o campo elétrico, um campo E pequeno, que era menos o rotacional, um potencial aqui, menos o DDT, a gente tinha escrito dessa forma, menos o DDT. Então é um modelo caracterizado por dois potenciais vetoriais, menos o gradiente. Não vou seguir a ordem do eletromagnetismo, menos o gradiente de φ, então aqui ficaram substituído, né, por menos o rotacional de um vetor. Então nós temos um sistema agora de dois potenciais vetoriais e aqui menos DDT de um potencial vetorial lá. E um campo escalar B pequeno, em analogia com o campo magnético, só que esse campo aqui é escalar, né, que é a divergência do lambda. Então nós tínhamos esse sistema aqui. Oi, Alexandre, bom dia. Esse sistema aqui, né, com dois campos, E e B, e dois potenciais I. Então nós temos dois potenciais de natureza vetorial. Certo? E aí, usando aqui, usando diretamente os potenciais, a gente tira aquilo que é a identidade de Bianchi, que é o análogo da equação de Faraday-Lenz, que é, se a gente, por exemplo, tirar aqui a divergência do campo elétrico, a divergência do rotacional é zero. A divergência do campo elétrico, aqui, nesse campo E pequeno, a divergência desse E pequeno, ela está dando para nós menos DDT da divergência do lambda, mas a divergência do lambda é o B. Então essa equação aqui, nesse sistema que nós estamos considerando, é o que faz o análogo da equação de Faraday-Lenz. Uma equação que não sai de nenhum princípio lagrangiano, ela sai da relação, da definição dos campos em termos dos potenciais. Ela aparece como uma identidade, se a gente olha os potenciais. Mas aí na aula passada, a gente tinha visto formular. Aí a gente tinha visto aqui, eu tenho uma simetria de gauge. Então, eu posso fazer transformações aqui nesses potenciais que tem a seguinte característica. Se eu pegar o potencial aqui e fizer a transformação aqui, igual aqui. Se eu jogar em cima do rotacional, em cima do gradiente, dá zero. Então, eu poderia colocar aqui mais o gradiente, vamos dizer assim, de um certo alfa, que dá zero. E aqui no lambda eu posso jogar um rotacional, divergência do rotacional é zero. Então, aqui nesse aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso jogar aqui, inspirado por essa, vamos fazer primeiro a relação de baixo, que eu acho que fica mais claro. Oi? Estou retornando no final da aula do dia 7, do dia 14 no tutorial. Estou retornando no final da aula. Isso, nós não terminamos, eu queria voltar isso com você. Então, a transformação de gauge aqui no lambda, fica claro que eu tenho a liberdade de acrescentar esse lambda no rotacional. Então eu posso jogar lambda' igual a lambda mais o rotacional de um parâmetro alfa. Por quê? Porque a divergência do rotacional é zero. Então, o B fica invariante com essa transformação. Se eu fizer essa transformação nesse potencial, o B não muda. Mas aí, acompanhando essa transformação, se eu jogo aqui no lambda, então vamos fazer agora uma transformação do Ki. O que eu posso fazer no Ki', tá? Vai ser, se eu jogar aqui no lambda o DDT, ou esse rotacional do alfa, vai produzir aqui DDT do rotacional do alfa. E aí eu vou poder compensar, se eu colocar aquilo aqui, uma transformação que seja menos DDT do parâmetro alfa. Se eu colocar essas duas transformações simultaneamente,
essa equação fica invariante, e quando eu substituir o lambda aqui eu vou produzir o menos DDT do rotacional de alfa. E aqui eu vou produzir mais DDT do rotacional de alfa. Então, essa transformação aqui cancela essa transformação aqui. Porém, eu tenho uma liberdade a mais. Nada me impede de jogar nesse aqui o gradiente de um certo escalar. Eu poderia ainda fazer isso aqui, ó, mais o gradiente de delta. Essa transformação aqui fica completamente independente. Se eu jogar aqui o gradiente, se eu fizer essa transformação completa no aqui, o rotacional desse gradiente é zero, por si só. E aí, esse termo que vai produzir aqui, o rotacional do DDT do alfa, vai cancelar com esse aqui, que é menos DDT do rotacional do alfa. Então, fica invariante o B. E essa transformação aqui sozinha deixa invariante o B. Então, essas transformações aqui, elas estão mostrando que eu tenho, elas me levam a uma simetria de gauges. Eu tenho um L' que é igual ao E, e tenho um B'. Se eu construir os campos A e B com os novos potenciais, eles ficam invariantes. Então eu tenho uma invariância de gauge um pouquinho mais genérica do que a do eletromagnetismo. No eletromagnetismo automático, nós temos um só parâmetro, e o parâmetro é escalar. Nesse caso aqui, a gente tem dois potenciais vetoriais, tem dois parâmetros de gauge, um de natureza vetorial, né, e o outro de natureza escalar. Então são duas transformações aqui, e levando em conta que eu tenho esses dois potenciais. Então essa é a nossa simetria de gauge. Então eu lembro que como o E' o E invariante, o B invariante, nós tínhamos proposto, isso que foi feito na aula passada, nós tínhamos proposto um lagrangiano que tivesse uma estrutura desse tipo, no meio de E2, quase parafraseando o eletromagnetismo, né? E2 menos B2. E aqui a gente tinha colocado um parâmetro, que a gente chamou aqui, sei lá, um parâmetro de Ψ sobre 2, B ao quadrado. E aí a gente acertava esse Ψ aqui para ter as equações de onda. Lembra que a gente fez isso? Então, dessa equação aqui, a gente substituiu os campos pelos potenciais e fazia o princípio variacional. E o princípio variacional dava para nós que as equações de campo no bar é o rotacional do E igual a zero. Saiu uma equação aqui, que era rotacional do E igual a zero, dividindo desse termo aqui, a gente substituiu isso aqui, e saiu uma equação que era o análogo da Faraday de Fermat, que era o gradiente do B. Esse gradiente do B parece me sair menos 1 sobre C2 DDT do E. Então essas duas aqui eram as duas equações de campo obtidas, né, pelo princípio lagrangiano. E ao passo que essa equação aqui também compõe, então a gente tem um conjunto, vamos dizer, de três equações tipo Maxwell, né? As duas equações teriam fontes, que são as equações que vêm do lagrangiano, aqui nós não colocamos as fontes, depois nós vamos colocar. Então, essas equações aqui me dão esse lagrangiano, me dá essas equações de campo. Nós já tínhamos acertado, eu me lembro, o Ψ aqui, para poder dar essas equações, porque dessas equações aqui, nós tínhamos mostrado que a gente ganhava as equações de onda. O gradiente do E, o d'Alembertiano do E igual a zero, e o d'Alembertiano do B também igual a zero. Então nós tínhamos as equações de onda para os campos, né? Nós tínhamos tirado, por exemplo, a derivada temporal aqui, então ficava a divergência do dE dt igual a menos ddt, né? dt2 do B. Mas aí a gente usava essa equação aqui, que me dava o ddt do E, é o gradiente do B. Então isso aqui ficava a divergência do gradiente, que é o laplaciano, então ficava laplaciano do B, menos ddt, aqui tinha um C2, né? O ddt do E é menos C2, gradiente do B. Então aqui eu menos C2, gradiente do B, mais isso aqui, igual a zero. Aí a gente dividia aqui por 1 sobre C2, ficava 1 sobre C2, então ficava essa equação aqui. Então essas duas equações de campo tem que me dar essas aqui. Foi assim que nós acertamos esse parâmetro Ψ, para reproduzir uma equação de onda, né, correspondendo à propagação de um modo de massa nula, a velocidade da luz. E aí a gente depois pegava essa equação aqui, tirava o ddt aqui. Então ficava
gradiente dV dt, só estou recordando isso aqui rapidamente. V2 dt2 do E. Mas aí, olhando aquela equação lá, a derivada temporal do B é menos o divergente do E. Então vai ficar menos gradiente do divergente do E igual a menos 1 sobre C2, então menos com menos cancela, igual a 1 sobre C2, D2 dt2 do E. Mas aí a gente lembra que o gradiente da divergência, isso aqui vem dessa equação rotacional. O rotacional do E é o gradiente da divergência do E menos o laplaciano do E. Só que pela equação de campo, o rotacional do E é igual a zero. Então, isso aqui é uma identidade, né? Rotacional do rotacional de um vetor é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Só que sendo esse vetor aqui, esse campo pelas equações de campo, o rotacional é zero. Então, esse termo aqui é zero. Então a gente ganha que isso é igual a isso. Então o gradiente da divergente é o laplaciano. Então aqui fica o laplaciano de E, 1 sobre C2 dt2 que dá essa equação aqui. O rotacional é zero? O rotacional não, o rotacional é zero. O rotacional do E é zero. Tá? Então ficou certo. Então a gente ficou com essas duas equações de campo. Essa era a questão da gente. A gente ficou com essas duas equações de campo e com aquela estrutura de campos, né? Vem em função dos potenciais. E essa aqui é a simetria de gauge do problema. Uma simetria de gauge um pouco mais rica do que no caso da eletromagnética. Mas antes de falar da simetria de gauge, foi aonde a gente parou, que era a discussão do gauge fixo, vamos olhar nessa equação. Essas equações aqui, elas estão me dizendo que eu tenho solução de onda plana. Então eu poderia pensar como é que esse campo vai se propagar, como é que essa radiação livre, né, se propaga no vácuo. Então eu vou pensar, a gente tem solução tipo onda plana. Então vamos ter que eu tenho aqui um E, né, vai ter uma amplitude é zero e um cosseno de kx menos ômega t. Vou colocar assim. Professor, só uma perguntinha. Pois não? Nesse caso aí, que o B é escalar, necessariamente a dimensão é 2? Como? Nesse caso que você tem um campo magnético, você tem um campo B escalar. Aí nesse caso não tem nada a ver com a dimensão. A dimensão do espaço, eu estou em 4 dimensões espaciais. Dimensões. Estou em 3 dimensões, normal, como se fosse a teoria de Maxwell. Uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Tanto é que eu estou tirando o rotacional de um vetor, né? Porque se eu tivesse, por exemplo, em 2 dimensões espaciais, o rotacional de um vetor passa a ser um escalar, não um vetor. E se o rotacional de um vetor é um vetor, é porque eu estou em 3 dimensões espaciais. Tá? Quando se vocês se lembram, né? Quando a gente pega o rotacional de um vetor em 2 dimensões espaciais, eu não tenho a componente Z, só tem x e y. Né? Então, esse objeto aqui, por definição, o rotacional, ele vai sempre pegar o epsilon daquela dimensão. Então, vai ser epsilon dy dy. Então, isso aqui me dá dx do EY menos dy do x. Ele tem uma componente só. Então, se você olhar o rotacional de um vetor, sempre que você olhar o rotacional de um vetor, sabendo o que o rotacional de um vetor você pode dizer em que dimensão você está. Porque, por exemplo, se você tiver em uma dimensão, você não tem como tirar rotacional, identicamente zero. Se você tiver em 2 dimensões, o rotacional passa a ser um pseudo-escalar. Se você tiver em 3 dimensões, então se você está em 3 dimensões, você tem que sempre definir o rotacional pensando que você vai pegar o leve típica daquele espaço com a derivada e o campo. Então sobra o índice. Então em 3 dimensões o rotacional é um vetor. Então se o rotacional de um vetor for um vetor, é porque você está em 3 dimensões. Mas agora se você vai para 4 dimensões, então o epsilon que você tem à disposição é epsilon i, j, k, l. Você está em 4 dimensões. E você vai pegar sempre saturar com a derivada e com o componente. Então sobram 2 índices. Então o rotacional de um vetor em 4 dimensões espaciais é uma matriz antissimétrica de rank 2. Então o rotacional de um vetor pode ser uma matriz. Se você vai para 5 dimensões... Dá para dizer se essa matriz, eu sei, provavelmente é um tensor, mas só assim rapidamente, sim, para mudar de assunto. Por que que não posso dizer, não vai ser um spinor? Não vai ser um spinor, não vai ser o quê? Não vai ser um spinor não pode, né? Porque o spinor tem propriedade de rotação completamente diferente do vetor.
Então, se você, quer dizer, alguma coisa que seja vetor nunca vai poder se converter no vetor. Como a gente está começando no vetor ali, Isso. tirando rotacionais no vetor. Independente do operador. É. Se você tiver, por exemplo, em 5 dimensões, teu epsilon tem 5 índices. Esse é o left em 5 dimensões. Você vai sempre contrair um índice com o operador de derivada e o outro índice com o operador, com a componente do vetor. Então, se eu estou em 5 dimensões, ó, isso aqui está saturado. E sobram 3 índices. Então, em 5 dimensões, o rotacional de um vetor é um tensor antissimétrico de ranho 2. Então, pela estrutura do que é o rotacional de um vetor, né, claro, você sabe em que dimensão você está. O rotacional de um vetor só é um vetor se eu tiver em 3 dimensões espaciais. Certo? Que é o caso aqui. E esse exemplo que você está dando, fazendo a questão do campo elétrico, do campo elétrico e do campo magnético. Tipo, claro. Não muda nada porque você está utilizando o campo elétrico vetorial. Claro, muda, nós vamos ver agora. Não, mas assim, Muda nada o quê? O que é nada para você? fisicamente o campo magnético pode ser escalar. Pois é, vamos ver o que isso significa. Será que isso realmente é um campo magnético? É isso que eu vou perguntar agora. Vamos olhar a estrutura de solução. Vamos ver a onda plana que se propaga no ar. O que caracteriza o campo de Maxwell? Um campo elétrico vetorial, um campo magnético vetorial, um ortogonal ao outro, se propagando numa direção que é ortogonal a ambos. Então isso caracteriza o quê? Que o fenômeno eletromagnético está num plano. São 2 graus de liberdade. Eu tenho vetor E e vetor B num plano e a onda se propagando assim. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Vamos pegar uma solução de onda plana. Então, o campo elétrico é 1 é 0, vamos colocar aqui a exponencial e kappa x menos ômega t. Vamos pegar agora o campo B. Vai ter um ponto P0, exponencial de i. Vamos ver se isso aqui é a solução realmente das equações. Né? Primeiro de tudo, para ser a solução do dado americano, tem 1 sobre C2, D2 dt2, que vai dar ômega 2 sobre todo. Isso aqui vai me dar. Esse cara aqui é a solução dessa equação e esse cara aqui é a solução dessa equação, desde que ômega seja o módulo de kappa vezes c, que é a relação de dispersão típica de uma onda eletromagnética que se propaga no ar. Até aí nada de novo. Mas agora vamos começar a ver, será que esses 2 objetos satisfazem essas equações? Então, se eu aplicar o rotacional aqui, eu vou ter que kappa vetor é igual a 0. Se eu aplicar o gradiente aqui, eu vou ter que o gradiente desse objeto aqui vai produzir um I kappa. Então eu vou ter I kappa B igual a menos 1 sobre C2. Agora, quando eu tirar a derivada temporal aqui, eu vou produzir menos 1 em ômega. Menos de ômega é. Então, vamos cancelar esses i's aqui. E aqui eu vou ter kappa, vou botar, então eu teria essa relação aqui, vou botar ômega sobre C2 é. Então eu teria kappa B igual a ômega, então vou botar aqui kappa C igual a ômega é. Então seria essa equação aqui, fecha. Isso aqui, essa equação aqui é satisfeita dessa forma. E aquela equação lá que me diz que é o divergente do E, então se eu tirar o divergente aqui, eu vou produzir K escalar E. Vou produzir I kappa escalar E. É aquela equação. Divergente de B igual a menos ddt do B. Menos ddt do B vai ficar I ômega B. Então o I cancela aqui. Então vamos ver agora o que está acontecendo aqui. Essa equação está me dizendo o seguinte, que kappa vetor E é 0. Então esse vetor aqui deve ser paralelo a esse. Ao mesmo tempo, essa equação aqui está me dizendo que E é kappa, vamos dizer assim, kappa sobre ômega, vou dar kappa C sobre ômega B. Então, de fato, se eu multiplicar K vetor E, vai ser K vetor K, vai dar 0. Então essa equação aqui é compatível com essa aqui. E esse cara aqui, ômega, é módulo, ômega é justamente o módulo de kappa vezes C. Então isso aqui, na verdade, é um vetor unitário, certo? Isso aqui é kappa sobre ômega, né? Ou seja, eu tenho que ômega é módulo de kappa vezes C. Então o C com C cancela e kappa dividido pelo módulo de kappa dá um kappa unitário. Então isso aqui é isso aqui. Kappa chapéu é. De fato, então isso aqui é
sinônimo disso. E aqui é a mesma coisa. Kappa sobre ômega. Ômega é igual a Kappa vezes C, então aqui vai ficar. Bota um C aqui e aqui fica K-chapéu. K-chapéu, né? Então, tá aqui. Então, vamos ver essas equações, como é que ficam essas equações aqui. Então, isso aqui está me dizendo basicamente o seguinte, ó, o campo elétrico, esse, entre aspas, né, campo elétrico, entre aspas, esse campo ele, na verdade, está na direção de propagação, mas ele é fixado pelo campo B. Então, essa equação satisfaz aqui. Essa equação aqui é compatível. Se eu multiplico essa equação aqui, K escalar, esse K chapéu escalar, boto aqui K escalar vai ficar K escalar K, vai ficar igual a B. Né? Então, tem um CD aqui, né? Está faltando alguma coisa aqui de unidade, será? Eu imagino que tem um C ao Faltando quadrado. Um Czinho, porque aqui tinha um C ao quadrado, né? Então tá certo, estava faltando um Czinho aqui. Aqui eu tinha esquecido um C ao quadrado. Então é por isso aqui. Então isso aqui é CD. Então, ó, essa equação aqui é sinônima. Então, o que basicamente está acontecendo com essa radiação que está se propagando? O campo elétrico está, se eu estiver com a onda se propagando nessa direção, oi? Pois é, estranho, né? Pois é, a onda longitudinal. Kappa vetor é igual a zero, isso é estranho. Pois é, campo elétrico, mas não é um campo elétrico. O que ele está me dizendo? Está me dizendo que o campo ele está na direção do movimento da onda. Isso. E o campo B é um escalar. Então, na verdade, todo fenômeno nesse caso, basta eu dar um campo escalar. Então, esse sistema, ele não é um sistema transverso, ele é um sistema longitudinal. A onda, esse campo ele se propaga justamente, ele vibra na direção do movimento, não ortogonal, e ele é determinado por um escalar. Então, na verdade, esse sistema descreve um grau de liberdade apenas. Ele é totalmente fixado por um escalar. Se eu der um escalar, eu resolvo o problema. No campo eletromagnético, não, eu preciso dar um vetor. Ou eu dou o E e determino B, ou eu dou o B e determino o E. Então, tudo está no plano. O sistema eletromagnético ele funciona assim. Eu tenho um plano de liberdade, eu tenho o campo E aqui, por exemplo, o campo D aqui, e a direção de propagação aqui. Então, é um sistema transverso. A frente de onda é ortogonal à direção de propagação. Aqui não, eu não tenho um plano. Eu tenho o campo se propagando na direção, o campo oscilando na direção do movimento da onda. E o outro campo é um escalar, então ele não está em plano nenhum. E esse campo aqui é fixado por um escalar. Então, dado um escalar, eu fixo esse cara. E esse cara está na direção do movimento. Então, esse sistema descreve uma onda longitudinal. É como se fosse um fóton longitudinal. Não é um fóton transversal. Ele é um sistema com um único grau de liberdade. Um escalar determina um problema. Certo? Então, é isso que está acontecendo. Então, nesse caso, eu estou dizendo, campo elétrico entre aspas, né, e um campo magnético entre aspas. Eu estou dizendo que, na verdade, o que a gente tem agora, o sistema parece bem mais complexo, porque eu tenho dois vetores, dois potenciais vetoriais, para, no final do dia, eu descrever um escalar. Estou descrevendo uma onda escalar. Uma onda completa, quer dizer, tipo uma onda sonora. Ela é longitudinal. Ela vibra na direção do movimento, não é ortogonal. Tá? Mas é aquele mesmo caráter de um criando o outro? Isso, existe. Tá aqui. O caráter de um criando o outro está aqui. Ó. A variação temporal do B dá uma divergência para o E, e a variação temporal do E dá um gradiente para o B. Então, o caráter de um sustentar o outro. Por isso que a onda se propaga no vácuo. Ó. A propagação no vácuo vem por causa desse cara aqui. Por causa desse cara aqui. Só que no caso eletromagnético, a variação temporal do B é fonte para o rotacional do E. E a variação temporal do E é fonte para o rotacional do B. Aqui é diferente. A variação temporal do E é fonte para o gradiente do B. E a variação temporal do B é fonte para a divergência do E. Então, a carga nesse caso, se a gente colocar carga nesse problema, se a gente colocar fontes externas, as fontes externas vão ter que entrar aqui. Então, eu teria rotacional do E. Como isso aqui é um vetor do lado de cá, eu tenho que ter um vetor. Isso aqui deveria ser uma corrente J. E aqui, gradiente do B deveria ser menos 1 sobre C2. Né? Isso aqui é no vácuo. Agora, a fonte dessa equação, como isso aqui é um vetor, o gradiente de um escalar é um vetor, aqui deveria ser um outro vetor. Vamos chamar de um vetor J maiúsculo. Então, eu tenho duas correntes nesse caso. Eu não tenho uma densidade escalar.
Tem duas correntes, e se a gente observar bem, a gente deve ter duas leis de conservação. Cada corrente deve ter a sua lei de conservação. Se eu tirar o divergente dessa equação, eu tiro o divergente do J igual a zero. Então, eu tenho essa condição em cima do J, para poder satisfazer a primeira equação. Agora, se eu tirar o rotacional dessa equação aqui, o rotacional do gradiente é zero. Então, eu vou ter menos 1 sobre C2, ddt do rotacional do E, mais rotacional do J, igual a zero. Então, o rotacional dessa equação. Só que o rotacional do E é esse J pequeno. Então, a gente ganha esse tipo de lei de conservação. Tem duas leis de conservação. Uma que não envolve o tempo. Na verdade, isso não é uma lei de conservação, deve ser um vínculo. E aqui eu tenho uma lei de conservação genuína. Então, eu tenho duas correntes de natureza vetorial e duas leis de conservação, uma para cada corrente. Quer dizer, a divergência do J é igual a zero. Isso significa, então, que essa corrente aqui, se ela tem divergência nula, ela deve ser uma corrente assim, tipo fechada, alguma coisa assim. E aqui, o rotacional do J é fonte, né, para a derivada temporal. Então, eu tenho duas correntes distintas ligadas por essa lei de conservação. Então, a estrutura de, vamos dizer, eu não tenho carga, eu não tenho uma densidade de carga escalar. Eu só tenho corrente de natureza vetorial. Então, o meu problema é puramente de natureza vetorial. Tem duas fontes externas, né, de natureza vetorial. Com essa lei de conservação aqui que sai das equações de campo. Aquela equação lá, ela não vê as fontes externas, por quê? Porque ela, na verdade, é uma equação que vem diretamente da relação entre os campos e os potenciais. É tipo de identidade. Está claro o problema? Então, esse problema aqui está descrevendo alguma interação que, na verdade, algum tipo de radiação que, na verdade, tem um caráter escalar. Não é uma onda que tem polarização. Ela está totalmente, quer dizer, alinhada com a direção de propagação. Por isso ela tem um grau de liberdade só. Quer dizer, esse campo do vácuo, né? Esse campo aqui, o setor escalar determina todo o problema. Quer dizer, a partir do B nós temos visto que o E, né, é K chapéu, C, K. Bom, sabendo B e sabendo a direção de propagação, eu tiro o campo que eu estou chamando de E pequeno. Vou ter E pequeno e B pequeno, minha analogia com o campo de Marx, mas aí é um sistema radicalmente diferente, porque Marx é transverso, esse cara é longitudinal. A única relação que tem entre os dois é que os dois descrevem. Oi? Qual é fisicamente o que isso aqui pode estar descrevendo, né? Então vamos pensar. Nós temos uma corrente, no caso de Marx, vamos pensar bem, como é que é a lei de conservação? É 1 sobre ddt do ρ mais a divergência do J é igual a zero. Então, no caso de Marx, o que eu tenho é uma densidade de carga escalar e essas cargas em movimento, eu preciso do movimento dessas cargas para gerar corrente. Então, eu tenho carga em movimento, na verdade, eu tenho carga em movimento gerando corrente. A corrente, na verdade, ela é fruto, né, da carga em movimento. Se as cargas forem estáticas, né, eu tenho divergência de J igual a zero. É um problema magnetostático. Agora, se eu tenho uma carga em movimento, essa carga em movimento está gerando J. Aqui o problema é o seguinte, nós temos visto, de acordo com o que eu escrevi antes, né, as correntes que nós introduzimos, né, a fonte do campo, a gente colocou um J aqui, e a divergência do J é zero. E a gente colocou um J grande aqui. E aí a gente tinha que, basicamente, era isso aqui, o ddt desse J, né, mais o rotacional desse J aqui, é igual a zero. Então, nós temos uma estrutura de duas correntes. Então, essa corrente aqui no tempo, ela é a fonte para essa corrente. E essa corrente aqui tem divergência zero. Então, basicamente, essa corrente aqui, se eu quiser pegar um problema estático, eu vou ver essa corrente aqui. Então, vamos dizer, é como se no referencial de repouso eu tivesse uma corrente com linhas fechadas. E agora, quando essa corrente aqui começa a se movimentar no tempo,
ela tem uma certa propagação, ela vai gerar uma corrente vetorial. Então, o meu problema é um problema caracterizado, no caso de Marx, eu tenho uma carga e movimento. Uma carga e movimento gera uma linha. Essa linha é a corrente. Aqui o que eu tenho é uma corrente, que é uma linha. Agora, essa corrente em movimento gera uma outra corrente. Então, é como se eu tivesse uma corrente e outra corrente. Duas correntes, dois vetores formam um plano. Então, o meu problema é como se eu tivesse alguma coisa planar, né? Quer dizer, a estrutura de correntes é planar, ou seja, a matéria que está interagindo, ela é ligada a duas correntes que formam um plano. O que seria isso? O que eu teria, né, se movimentando que gera a carguinha? Se eu tenho a carga se movimentando, a carga gera uma linha. Então eu tenho uma carga pontiforme, a carga pontiforme gera uma linha, que é a linha de universo, que é a corrente está aqui. É o vetor tangente a essa curva. Aqui eu tenho de partida uma corrente, mas essa corrente se movimentando gera uma outra corrente. Então, uma corrente com outra corrente, elas estão formando um plano. Então, se eu tenho agora, eu não tenho mais uma linha de universo, eu tenho um plano de universo. Uma folha. Exatamente. Quem é que gera uma folha quando se propaga? Uma corda. Se eu pegar um objeto não pontiforme, que ao se propagar gera uma linha, mas se eu pegar um objeto unidimensional, um objeto estendido, e ele evoluir no tempo, à medida que ele se propaga, essa corda ela vai gerando uma superfície de universo. Então, esse problema, na verdade, esse campo, ele está sendo originado por uma estrutura desse tipo, por algo que deve ser um objeto estendido que se propaga. Então, esse objeto estendido que se propaga gera duas correntes, e essas correntes se acoplam com esse campo. Então, na verdade, esse campo ele está mediando a interação entre duas cordas. Se eu tiver uma corda aqui e tiver outra cordinha aqui. Então, a interação entre essas cordas, ela não se dá, que nem no eletromagnetismo, através de um campo que liga, né? Um campo de natureza vetorial. Ele vai, essa linha, quer dizer, essa interação entre essas duas cordas, né, é mediada por esses dois campos. Então, esse sistema que nós estamos descrevendo aqui deve ser um tipo de campo que faz a intermediação da interação entre dois objetos estendidos, e não entre dois objetos pontiformes. No caso do fóton, né, do eletromagnetismo, eu tenho cargas. Então, eu tenho uma carga descreve uma linha, que já é a linha do universo. A outra carga está andando para cá e descreve essa linha. Então, eu tenho duas cargas, e essas duas cargas interagem trocando fóton. Agora, o que eu tenho é a matéria que gera esse campo. Eu tenho uma linha, eu tenho uma superfície aqui, que é a matéria se propagando, aqui eu tenho uma outra superfície, que é a matéria se propagando, e aí eu tenho essa radiação sendo trocada aqui. É claro, pela leitura das correntes, das leis de conservação da corrente, a gente sabe o que aquele campo está mediando. Só na matéria condensada que tem esses tipos de fenômenos ligados a vórtices, por exemplo, vórtices magnéticos, coisa do tipo. Na medida que esses vórtices se propagam, a gente pode imaginar que a interação também entre um vórtice e outro seja... Você poderia pensar, porque um vórtice é uma linha, o outro vórtice é uma linha. E na matéria condensada eu já vi alguma formulação desse tipo. Você vai simular a interação entre vórtices, né, no supercondutor, quando você, supercondutor de tipo 2, né, o campo magnético penetra e forma aqueles tubos de fluxo, né, que são aqueles vórtices que penetram no supercondutor. Esses vórtices agora interagem. E a interação entre esses vórtices, então, é a interação entre dois objetos estendidos, não é mais objetos, não são cargas que estão interagindo, são linhas que estão interagindo. A interação entre linhas deve ser mediada por um campo desse tipo. Só que nesse caso a velocidade muda, né? Isso, exatamente. Aqui é C, lá não é C, tá certo? Quando a gente fizer grupo de Lorentz e for fazer a formulação de uma teoria de campos, né, que é Lorentz covariante, a gente vai ver que esse sistema, na verdade, a gente já sabe, quem já fez um curso básico de eletromagnetismo, nós não fizemos ainda aqui, os campos relativísticos, né, mas a gente sabe que em caso eletromagnético, o campo eletromagnético, o potencial eletromagnético é um quadro vetor. Esse quadro vetor, então, ele tem a componente escalar,
potencial ligado ao campo elétrico, tem o potencial vetor aqui. Então, aqui sabe, a gente reúne tudo nesse campo aqui. Então, esse campo aqui descreve forma, daí saem as equações de Maxwell. Esse sistema aqui é um sistema de dois vetores. Aqui eu tenho um escalar e um vetor. O caso eletromagnético é um potencial escalar e um potencial vetor. Um escalar e um vetor formam um quadro vetor no espaço de Minkowski. Mas agora eu tenho dois vetores. Eu tenho um vetor aqui e um vetor lambda. Então, meu conjunto de potenciais agora não é mais um vetor e um escalar para formar um quadro vetor. São dois vetores. Dois vetores têm 6 componentes, 3 e 3, 6. O que eu tenho no espaço de Minkowski que possa ter 6 componentes? Se eu for para o espaço de Minkowski e pegar uma matriz antissimétrica de rank 2, no espaço de Minkowski, então eu tenho no espaço de Minkowski, esse índice vai de 0 a 3, então eu tenho 4 índices. Uma matriz 4x4 antissimétrica, ela tem essa estrutura. Por ser antissimétrica, vamos colocar aqui, por ser antissimétrica, claro, a diagonal tem que ser toda zero. Então, estou pegando a estrutura mais geral de uma matriz antissimétrica 4x4. Se ela é antissimétrica, aqui eu vou colocar A, aqui menos A. Aqui é B, aqui é menos B. Aqui é C, aqui é menos C. Aqui é D, aqui é menos D. Aqui é menos E, e aqui é F, e aqui é menos F. Então, uma matriz antissimétrica 4x4 no espaço de Minkowski, ela tem 3 componentes aqui, que são as mesmas 3 que estão aqui. Então, isso aqui podem ser as 3 componentes do vetor. E aqui eu tenho D, E, F, D, E, F. São 3 componentes de outro vetor. Então, eu poderia, por exemplo, colocar o meu vetor Ki aqui, e o meu componente do meu vetor lambda aqui. Então, na verdade, esses dois potenciais, eles não formam um quadro vetor. Com 2 vetores no espaço de Minkowski, eu não posso formar um quadro vetor. Um quadro vetor é sempre um escalar com um vetor, do ponto de vista das 3 dimensões. Um escalar tridimensional com um vetor tridimensional. Aqui eu tenho 2 vetores tridimensionais. 2 vetores tridimensionais, eles podem ser acomodados perfeitamente dentro de uma matriz 4x4 antissimétrica. Mas a matriz 4x4 antissimétrica no espaço de Minkowski é esse tensor de rank 2. Então, na verdade, esse sistema aqui, ele está descrevendo, né? Quer dizer, os meus potenciais seriam acomodados, quer dizer, eu tenho, na verdade, né, um campo que está substituindo esse aqui é um campo de gauge vetorial. Esse aqui é um campo de gauge tensorial. Por que ele é campo de gauge? Por causa dessas transformações aqui. Isso aqui são transformações de gauge. Então, as transformações de gauge em cima das componentes do Ki e do lambda são as transformações de gauge aqui em cima também. Então, na verdade, esse problema ele está representando um campo tensorial antissimétrico, né, no espaço de Minkowski. E esse campo tensorial antissimétrico rank 2, ele está descrevendo a interação de um objeto extendido. Certo? E como seria o field strength dele, hein? Pois é, se você tem, para você tirar, se você tem um campo, vamos fazer analogia, se você tem esse campo aqui, o field strength dele, é o rotacional dele, dmi a mi, menos dmi a mi. Uma questão agora, vamos dizer, puramente de álgebra, né? Como é que eu tiro o rotacional de uma matriz antissimétrica, não de um vetor? Então eu teria que pensar, bom, então, o field strength, ele vai ter que trazer uma derivada, eu tenho que jogar uma derivada aqui. Então, eu vou jogar uma derivada, ele vai ganhar um índice novo. Então, vai ter que ser um tensor de rank 3. Eu tenho que jogar uma derivada em cima. Só que ele tem que ter uma característica de quê? De antissimetria. Aqui ele já é antissimétrico. Eu vou colocar isso aqui, ó, d dmi. Mas aqui eu só tenho uma antissimetria desse índice. Eu tenho que ter uma antissimetria total. Poderia ser por forma diferenciada. É, por forma diferenciada. Então, isso aqui, ó, dk, posso pegar esse objeto aqui, ó, dmi k mais k mi k mi. Então, se eu definir esse field strength aqui, esse objeto aqui, se vocês observarem bem, aquele tensor gk mi, ele é completamente antissimétrico mi e k. Por exemplo, se eu trocar mi com k, ele vai ganhar sempre sinal menos. Isso aqui é um tensor antissimétrico de rank 3, construído dessa maneira. Então, isso aqui agora vai ser um candidato ao field strength. É isso aqui que vai substituir o F de Maxwell.
certo? Então essa é a situação desse sistema, que está em jogo, né, nos bastidores desse sistema que eu estou colocando para vocês, para quem já tem uma experiência com o espaço de impostos, que é isso que está acontecendo no espaço de impostos. Eu preferi fazer esse problema fora do espaço de impostos, porque a gente percebe mais o entrelace, né, das estruturas, porque colocando no espaço de impostos, que é tudo muito organizado, né, a gente não detém as coisas. Então eu quis desconstruir esse problema sem relatividade, né, mas no fundo a gente depois vai retornar a esse problema para poder entender melhor, para poder formalizar esse problema do ponto de vista relativístico. Já que ele se propaga com a velocidade da luz, já que eu tenho aqui uma simetria relativista, nesse campo que se propaga com a velocidade c, então eu devo ter uma invariância relativista, e depois nós vamos colocar esse problema em versão relativista, no momento que a gente fizer aqui um curso espaço de impostos. Tá? Por enquanto a gente está supondo que, como é um curso para graduação, eu estou supondo que não introduzimos ainda a noção de campo relativisticamente covariante, tá certo? Ele está trabalhando só com covariância no sentido euclidiano, no sentido das 3 dimensões espaciais. Na aula passada, vocês separaram essa gate fixing? Isso, vamos retomar agora. Com dois separados, aí você já juntou os dois. Aí nós vimos na aula passada que era interessante juntar os dois, porque ficam mais claras todas as invariantes. Então, agora eu estou retomando aonde a gente parou na aula passada. Na aula passada, a gente tinha chegado aos gate fixings através das equações de campo para os potenciais. Derivou, a partir das equações dos campos, a gente derivou as equações do potencial. Mas aí eu falei, vamos tentar ver o gate fixing de uma maneira independente das equações de campo, olhando só as simetrias. É o que a gente vai fazer agora. Aí também o sinal, tanto faz botar, se eu quero botar menos ou mais, né? É claro, você pode redefinir tudo. Eu não sei na aula passada como é que eu coloquei os sinais. Menos. Aonde eu coloquei? Aqui, aonde? Aonde eu coloquei menos? Botou menos no rotacional de ar no lambda. Onde tem rotacional de ar? Ali, lambda, menos rotacional. De um alfa. Eu botei um menos aqui. Vou dar licença, vou botar menos aqui. Tinha colocado menos aqui. Mas para fazer as equações, não tem problema. Porque você pode redefinir. Tinha botado mais na derivada. Aqui? Aí botou mais. Botei menos aqui, mais aqui. Agora eu posso botar mais aqui, porque no fundo eu joguei um menos para o alfa. Na aula de hoje eu fiz isso, não é isso? Na aula passada eu fiz isso, não é isso? Ou seja, o meu menos alfa mais alfa de hoje. Vou manter, essas coisas, é bom também vocês acostumarem a ficar, não existe uma forma só de fazer as coisas. Na aula passada, quer dizer, o alfa de hoje é menos o alfa da aula passada. Se isso não fizer mal a ninguém, eu vou deixar assim, tá bom? Só, você observou bem, eu tinha colocado menos e mais. O menos alfa de hoje é o alfa da aula passada. Não vai mudar nada. As invariâncias não mudam, a gente já chegou tudo igual. Vamos discutir então a discussão dos gate fixings, né? Por que eu estou botando no plural os gate fixings? Por que eu não estou colocando do gate fixing? Estou botando no plural, por quê? Porque eu tenho duas simetrias de gate. Eu tenho uma simetria de gate comandada por um parâmetro vetorial alfa e uma simetria de gate por parâmetro beta. Eu tenho duas simetrias independentes. Eu posso fazer alfa igual a zero e ter beta. Então, se eu fizer alfa igual a zero e tiver beta, o rotacional do gradiente de beta é zero, nada muda. Ou se eu fizer beta igual a zero e ficar com alfa, mesma coisa. Então eu posso ter duas simetrias distintas. Ou eu faço alfa igual a zero, fico só com beta, ou eu faço beta igual a zero, fico só com alfa. Então eu tenho duas simetrias distintas, independentes. Por isso eu estou voltando à discussão dos gate fixing, porque eu vou ter que falar do gate fixing para o alfa e do gate fixing para o beta. A discussão dos gate fixings para alfa e beta. E aí vocês vão lembrar, o que significa o gate fixing? Gate fixing significa que nós vamos ter que, de uma certa maneira, fixar os parâmetros da transformação. A gente, vamos só lembrar do caso do eletromagnetismo. No caso do eletromagnetismo, retomando aqui, a gente tem fiinha igual a φ mais ddt de um alfa. Eu a linha igual a menos o gradiente do alfa. Então, isso aqui é uma simetria de gate do eletromagnetismo. Aí o que a gente faz? A gente tira 1 sobre C2 dessa equação aqui, 1 sobre C2 ddt do filinho igual a 1 sobre C2 ddt de φ menos 1 sobre C2
dV2 do alfa. E tira a divergência dessa equação aqui. Divergência do A' igual a divergência do A menos o Laplaciano de alfa. E aí eu subtraio, né, essas duas equações aí, é isso? Soma essas duas equações. Então, se eu somar essas duas equações, do lado esquerdo eu vou ter 1 sobre C2, dV' dV' mais divergência do A'. Do lado direito, eu vou ter 1 sobre C2, dV' mais a divergência do alfa, lá, mais D'Alembertiano de alfa. Certo? Somei as duas equações. Aí falei, eu sei D'Alembertiano de alfa igual a alguma coisa tem solução. Então a nossa ideia é, suponhamos que eu tenho uma configuração de campo genérica. Se eu quiser, a partir dessa transformação, impor que isso aqui é zero, eu posso sempre, então, passar de uma configuração genérica, jogando esse D'Alembertiano de alfa, de tal maneira que essa nova grandeza aqui, transformada, ela é zero. Ou seja, eu posso fixar os potenciais impondo essa condição. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui igual a zero, essa equação tem solução. Alfa, falando na aula passada, que alfa é o operador D'Alembertiano menos 1, atuando em 1 sobre C2, dV' mais divergência do A. Então eu tenho uma solução para alfa. Eu posso fixar, dada uma configuração de campos genérica, eu posso fixar o alfa em termos dessa configuração de tal maneira que eu atinja uma nova configuração de potenciais com essa condição. Isso é o gate fixe. Por isso que a gente faz no eletromagnetismo. Esse aqui é o chamado gate de Lorentz. A gente impõe essa condição, então eu posso sempre, mesmo que eu comece com uma configuração que não tenha isso igual a zero, eu posso sempre passar para uma configuração de potenciais que satisfaçam a essa condição aqui. Então isso aqui é o chamado gate fixe de Lorentz ou gate covariante. Então isso é a ideia do gate fixe. Eu tenho que obter o parâmetro da transformação de gate. Só que nesse caso eu tenho duas transformações de gate, diferentemente do eletromagnetismo. Eu tenho uma transformação com um parâmetro vetorial alfa e uma transformação com um parâmetro escalar beta. Então eu tenho que ver, será que eu consigo fixar alfa e beta, impondo algumas condições sobre os potenciais? Essa que é a ideia do gate fixe. Isso vai valer na teoria quântica também. Como eu já falei com vocês aqui nas aulas passadas, a gente pode ter o gate fixe de Lorentz, no eletromagnetismo, na eletrodinâmica, a gente pode ter o gate fixe covariante de Lorentz, pode ter o gate temporal, pode ter o gate de radiação, pode ter o gate de Coulomb, pode ter o gate de Poincaré, pode ter o gate axial, pode ter o gate axial, 6, 7 gates, e outros até, tem outros tipos de gate. Então a gente pode fixar o gate de várias maneiras diferentes. Às vezes uma fixação é mais conveniente para um propósito, tem um gate de Landau também, outra fixação pode ser mais interessante para outros propósitos, então você tem uma grande diversidade de gate fixe. No caso, na matéria condensada, né, quando tem aqueles sistemas bidimensionais, sim, aí geralmente eles botam um campo, se chama de gate de Landau. O gate de Landau, exatamente. O gate de Landau, os níveis de Landau, né? Isso, o gate de Landau, exatamente. O gate de Landau, você tem ou o gate simétrico ou o gate de Landau. Então, só para lembrar o que o Antônio falou, se você estiver, por exemplo, pegando um problema tipo efeito Hall, né, que são elétrons no campo, você bota um campo magnético externo uniforme. Então, você tem um problema planar. Você está estudando, por exemplo, movimento de cargas aqui nesse plano. Aí você, para manter o sistema planar, já sabe que tem duas providências a tomar. Bota uma temperatura bem baixa para poder evitar a flutuação, de tal maneira que a flutuação térmica seja muito pequena no tiro dos elétrons do plano. Eu vou colocar meu sistema aqui, um sistema de elétrons que estão se propagando aqui nesse plano. Então, para manter os elétrons bem comportadinhos no plano, eu boto uma temperatura muito baixa, porque aí o KT é muito pequeno, a flutuação térmica não deixa os elétrons saírem do plano, e coloco um campo magnético muito intenso, porque o campo magnético ele vai fazer a força de Lorentz ortogonal a ele, então ele vai fixar as partículas no plano. Então, um bom campo magnético e uma baixa temperatura mantém o sistema planar. Mas aí, lembrando, se esse campo magnético ao longo da direção Z, por exemplo, nós já sabemos que o potencial vetor ele tem algumas soluções. Eu sei que o rotacional de A
tem que ser igual a B. Então, por exemplo, uma solução seria o próprio vetor A ser, aqui na componente X eu botaria B0Y, 0, 0. Se eu tirar o rotacional desse vetor, a componente Z desse rotacional vai ser ddx do AY menos ddy do AX. Então, esse campo aqui, esse potencial, me dá exatamente o rotacional dele, é exatamente esse campo aqui. Mas eu poderia pegar também um campo desse tipo aqui, menos B0 sobre 2Y, B0 sobre 2x, 0. Se eu tirar o rotacional desse objeto aqui, a derivada x do AY é B0 sobre 2. E a derivada y do AX é menos B0 sobre 2. Com sinal menos, então, esse campo aqui tem esse mesmo rotacional. Então, esse gauge aqui é o chamado gauge simétrico. Ele tem componente nas duas direções. Esse gauge aqui é o chamado gauge ortogonal. Que ele é um gauge, vamos dizer, na verdade, ele é completamente transverso, ele é ortogonal, né? A direção do campo. Então, tá certo. Então, esse gauge é o que a gente chama de ortogonal, mas são gauges diferentes. Eu posso passar de um para o outro por uma transformação. Vocês podem. Quem sai daqui vem para cá, eu posso dizer, vamos chamar esse gauge aqui o A, esse A aqui seja o A de Landau. O A de Landau é o A simétrico mais uma transformação de gauge. Basta encontrar uma função cujo gradiente somado a esse cara aqui, eu passo de um gauge para outro por uma transformação. Tá? Essa é a discussão do na matéria condensada, às vezes você trabalha no gauge simétrico, às vezes você trabalha no gauge de Landau. Bom, então nós vamos fixar ver os gauges. Agora tem uma observação nova aqui, que eu tenho duas simetrias de gauge. Mas essas duas simetrias de gauge não estão desapartadas. Observe o seguinte, que se eu jogar em cima do alfa o gradiente de uma função, o rotacional do gradiente é 0. Se eu jogar em cima desse alfa o gradiente, vai aparecer um DDT do gradiente de alguma coisa. Mas aqui eu tenho o gradiente do beta. E se eu jogar um DDT de alguma coisa em cima do beta, vocês observem o seguinte. Se eu pegar alfa e transformar o alfa numa alfa linha, que seja alfa mais gradiente de uma função gama. E se eu pegar o beta, que é o escalar, e transformar num beta linha, que é beta menos DDT, dessa função gama, vamos lá. Se eu pegar o alfa, substituir por aquele alfa linha, eu vou ter rotacional de alfa mais rotacional do gradiente de gama, que é 0. E se eu pegar o alfa, substituir pelo alfa linha, eu vou ter menos DDT do alfa, menos DDT do gradiente do gama. Mas aqui eu vou produzir... Mas aqui eu vou produzir, então se eu colocar aqui menos, né? Vou colocar aqui esse menos aqui, então vai ficar menos DDT do gradiente do gama, e aqui vai ficar mais gradiente do DDT do gama, então se cancela. Então, essa transformação simultaneamente com essa transformação não altera essas transformações de gauge aqui. Então, o que a gente está dizendo é que, na verdade, existe uma simetria de gauge em cima dos próprios parâmetros de gauge. Existe uma simetria. Isso aqui são as transformações de gauge dos potenciais. Mas eu vejo que entre os próprios parâmetros de gauge existe uma simetria de gauge. Que é tipo a do eletromagnetismo. Um vetor muda por um gradiente e a componente escalar muda por uma derivada temporal. Né? Poderia até, se quisesse, eu poderia fazer, eu posso colocar aqui menos gradiente do gama. Se eu colocar aqui esse menos, né? Isso não vai fazer diferença, não vai fazer diferença sim. Tem que ser mais, tá certo? Então, esse conjunto de transformações aqui deixa essas transformações invariantes. Então, o que eu descubro é que existe uma simetria de gauge, né? Existe uma simetria de gauge, um parâmetro gama, né? Dentro, ou então uma simetria de gauge sobre os dois parâmetros
Então, se alfa e beta estão sujeitos a essa simetria de gauge, essa simetria de gauge é muito típica da simetria de gauge do eletromagnetismo. Então, por exemplo, se eu pegar a divergência dessa equação, se eu pegar a divergência do alfa linha, ela vai ser a divergência do alfa mais uma fração do gama. E se eu pegar, por exemplo, menos 1 sobre C2 DDT disso aqui, ó, menos 1 sobre C2 DDT do beta livre, igual a... Então eu posso pegar 1 sobre C2. 1 sobre C2, pegar 1 sobre C2 DDT do beta mais 1 sobre C2 DDT ao quadrado do gama. Agora, se eu pego essas equações e subtraio, eu pego essa equação aqui e subtraio dessa, eu tenho 1 sobre C2 DDT do beta linha menos a divergência do alfa igual a 1 sobre C2 DDT do beta menos a divergência do alfa. E aí vou ter 1 sobre C2 menos Laplaciano, por imagem da Lambertiana de gama. Ó, eu posso então escolher um gama de tal maneira, exatamente como no eletromagnetismo, de tal maneira que esse da Lambertiano de gama, em cima disso aqui, zero isso aqui. Eu posso sempre trabalhar com isso aqui igual a zero, porque se eu pegar alfa e beta quaisquer, eu posso escolher o gama de tal maneira que a transformação em cima dessa grandeza me zera ela. Ou seja, eu estou colocando um gauge fixo em cima da transformação de gauge que atua sobre os parâmetros de gauge. É um gauge fixing que é anterior ao outro. Ainda não fiz o gauge fixing para alfa e beta. Eu consegui fixar o gauge para o gama. Então, é possível, nesse problema aqui, eu escolher alfa e beta. Então, esses alfa e beta não estão tão soltos assim. Eu posso escolher alfa e beta de tal maneira que eles satisfaçam essa condição. É como se eu escolhesse uma espécie de um gauge de Lorentz em cima dos parâmetros alfa e beta. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte: eu posso trabalhar com essa condição 1 sobre C2 DDT do alfa, DDT do beta, perdão. 1 sobre C2 DDT do beta menos a divergência do alfa igual a zero. Essa condição aqui, por que esse alfa e beta não estão tão soltos? Porque existe uma simetria de gauge entre eles. Eu posso fazer essa, eu descubro isso, mas isso aí é uma coisa que a gente inspeciona. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Sempre que a gente quer trabalhar com teoria de campo, a gente tem que sempre buscar eventuais simetrias. Então, eu quiser que... Oi? Assim, eu poderia associar uma simetria de gauge a um vínculo? Se não tem dependência temporal, você pode associar a simetria de gauge a um vínculo. Porque você está escolhendo uma condição em cima dos parâmetros. O gauge fixo, na verdade, não deixa de ser. Mas um vínculo não quer dizer que eu tenho simetria, não. É um vínculo por si só, quando eu estou na equação de vínculo, assim. Isso. Não necessariamente um vínculo significa que você tem uma simetria. Um vínculo pode significar. Se você tem uma simetria, você tem um vínculo. Certo. Mas não se você tem um vínculo, você pode não ter uma simetria. Então, temos lá aquela condição. Então, eu posso trabalhar com alfa e beta ligados por causa dessa simetria que eu descobri. Que existe um parâmetro gama que, alterando alfa e beta simultaneamente desse modo aqui, não mexe naquelas equações. Eu posso levar por linha só que eu não entendi. Pode, mas você tira linha, você pode trabalhar. Ou seja, você poderia fazer o contrário. Você poderia jogar esse cara para cá e esse para cá e dizer, eu vou escolher a gama de tal maneira que jogado em cima disso tem isso aqui igual a zero. Linha ou não linha é só uma questão de tipo de notação. O que é importante aqui, você pode sempre fixar um vínculo desse tipo em cima dos parâmetros. Então eu vou poder trabalhar com essa condição, ou seja, esse alfa e esse beta estão ligados por essa equação. Vamos dizer então que isso aqui é o gauge fixe para gama. Agora eu tenho que pensar nos gauge fixes de alfa e beta. Então o gauge fixing para gama, ele me relaciona, ele me dá um gauge fixing em cima de alfa e beta. Mas ele não me deu um gauge fixing ainda, que eu impus uma condição no lambda e no Q. Eu tenho que ver um gauge fixing para lambda e Q, para pagar isso aqui. Então isso aqui foi a discussão desse gauge fixing, né, que está dentro da transformação de gauge.
Então apareceu uma terceira transformação de gate que entrou meio assim, vamos dizer assim, de uma forma meio penetra, meio sem ser convidada. A simetria que eu estava programando era essa, mas eu vi, ao colocar essa simetria, apareceu naturalmente aquela outra simetria entre alfa e beta, que tinha um parâmetro gama. Aí eu fixei o parâmetro gama. Fixando o parâmetro gama, significa que eu vou trabalhar com alfa e beta desse modo aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar a divergência, divergência dessa equação de divergência do quilinha, divergência do qui, aqui vai aparecer esse divergência, aqui vai aparecer uma Laplaciano. Vamos tirar a divergência dessa última equação aqui agora. Divergência do quilinha, que é o que a gente fala no eletromagnetismo, quando eu tenho a linha igual a menos gradiente do alfa, lá no eletromagnetismo, eu tiro divergência do A' igual a divergência do A menos o Laplaciano de alfa. Aí eu tenho filinha é φ mais DDT do alfa. Aí eu tiro 1 sobre C2 DDT do filinha igual a 1 sobre C2 DDT do φ mais 1 sobre C2 DT2 do alfa. Aí junto essas duas equações para formar o Laplaciano do alfa. Então eu somo essa equação com essa equação e tiro o Laplaciano do alfa. Aqui eu vou fazer a mesma, vamos pegar o quilinha, vamos tirar a divergência do quilinha. Então, tirando a divergência do quilinha, eu tenho divergência do qui menos DDT da divergência do alfa mais Laplaciano do beta. Mas eu tenho essa relação aqui, ó. Gate fixing para alfa e beta me diz o seguinte: a divergência do alfa é 1 sobre C2 devido, isso aqui é 1 sobre C2 D2 DT2 do beta. Então eu ganho dessa equação, eu ganho uma coisa muito boa para nós. Eu ganho que a divergência do quilinha é a divergência do qui mais o D'Alembertiano do alfa, do beta. Parece menos um D'Alembertiano do beta. Então ele está me dizendo o seguinte, que o D'Alembertiano do beta, como eu posso sempre inverter essa relação, D'Alembertiano tem inverso, eu posso escolher um beta de tal maneira que isso com isso dê zero. Então, um gate fixing que eu tiro é divergência do qui igual a zero. Então, essa equação aqui, combinada com essa condição em cima dos parâmetros de gate, que veio da terceira simetria de gate, me permitem, dado um qui qualquer, divergência de qui não é zero, eu posso escolher um beta que jogado em cima disso me dê zero. E se eu zerar isso aqui, essa equação tem solução para beta em função desse D'Alembertiano aqui. Então eu já descobri um gate fixing, que é a divergência de qui igual a zero. Então é o primeiro gate fixing que eu tiro nesse caso, a divergência do qui sendo zero. Então a divergência de qui igual a zero nos fixa o gate associado a beta. Então essa simetria de gate aqui, ela é resolvida por esse gate fixing assim. Agora vamos fazer o seguinte, eu preciso produzir aqui, né? Então vamos ver, divergência menos vamos fazer isso aqui, gradiente da divergência. Tá. Então vamos pegar o DDT, eu vou pegar a divergência dessa equação aqui agora. Então, a divergência do rotacional é zero. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar o rotacional dessa equação aqui, rotacional de lambda da linha. Rotacional de lambda da linha igual a rotacional de lambda mais rotacional do alfa, que é gradiente da divergência do alfa menos o Laplaciano do alfa.
Por que eu fiz isso? Por que eu tomei? Porque eu quero sempre produzir D'Alembertianos do parâmetro que eu tenho que fixar. Então, por exemplo, eu vi que aqui, quando eu aplicava o divergente dessa equação, eu produzi um D'Alembertiano, um Laplaciano de beta. E o Laplaciano de beta, ele se juntou com esse aqui para me formar um D'Alembertiano. Agora, então eu fixei o beta daquela maneira. Foi bom, eu fixei o beta por essa equação sozinha. Mas agora eu tenho que fixar o alfa. Mas o alfa, quer dizer, o beta está numa equação só. Então, claro, eu só vou poder fixar o beta na equação onde ele está. Mas o alfa está disperso em duas equações. Então eu tenho que misturar essas duas equações para fixar o alfa. Mas aí, para produzir um D'Alembertiano de alfa, eu preciso produzir um Laplaciano de alfa. Então o ideal é tirar o rotacional dessa equação. Ele produz o rotacional do rotacional, produz o Laplaciano do alfa. Agora, para eu produzir um D'Alembertiano, eu preciso ter uma derivada temporal segunda do alfa. Então, o ideal é tirar 1 sobre C2 da segunda equação. Então, vamos pegar 1 sobre C2 ddt do equilíbrio igual a 1 sobre C2 ddt do equilíbrio menos 1 sobre C2 derivada temporal segunda do alfa mais 1 sobre C2, gradiente da derivada temporal do beta. Isso? Só que a derivada temporal do beta é C2 gradiente de alfa, divergente de alfa. Estou agora, de novo, recorrendo ao gauge fix dos parâmetros. Então, o DDT do beta é C2 divergência de alfa. O DDT do beta é C2, que vai cancelar com esse, vai produzir aqui uma divergência de alfa. Produziu aqui uma divergência de alfa. Agora, para eu ter um D'Alembertiano, eu tenho que subtrair essas duas equações, eu não posso somar, porque aí eu tenho esses dois sinais aqui. Então, digamos que eu multiplique essa equação aqui por menos. E aí agora, se eu somo essas duas equações, do lado esquerdo, eu vou ter menos, bota a evidência aqui, 1 sobre C2, ddt do equilíbrio, mais rotacional do lambda igual, menos, né? E aí fatora de novo isso aqui. Menos, então bota isso aqui para dentro aqui, bota isso aqui. Do outro lado, eu vou ter menos 1 sobre C2, ddt do aqui, mais rotacional do lambda. Aí, esse termo se cancela com esse, e aí eu produzo o D'Alembertiano do alfa. Então, isso significa que esse D'Alembertiano do alfa jogado nessa condição aqui pode me zerar ela e eu tenho solução para alfa. Então, eu descobri o gauge fix para a simetria alfa. Então, o outro gauge fix é uma condição que vai fixar o gauge. Bom, como isso aqui vai ser igual a zero, eu só multiplico isso aqui que vai ser igual a zero, então eu posso dizer 1 sobre C2 ddt do aqui menos o rotacional do lambda igual a zero. Então esse aqui é o gauge fix, é o segundo, então eu posso ter dois gauge fixes nesse grupo. Tem que ter dois gauge fixes, um para alfa e um para beta. Então esse gauge fix aqui nos fixa, essa condição aqui nos fixa o gauge associado. Era isso que eu queria terminar na aula passada, mas não consegui terminar. Certo? Então a gente pegou um problema que, eu sei que para esse nível do curso, essa discussão está longe de ser trivial, mas todo mundo é grande, né? Os meninos que estão ausentes, os estudantes do curso estão ausentes, quem está aqui, quem não precisa, a garotada da graduação, é um problema mais elaborado, mas que já dá para entender. É importante a gente forçar, né? Não ficar fazendo sempre o óbvio. O caso eletromagnético está em tudo quanto é curso. Esse caso aqui ele é bastante instrutivo, porque ele mostra um problema. Primeiro, um problema simultaneamente com duas simetrias de gauge, onde ainda aparece uma terceira, né, induzida. Desculpa. Aparece uma terceira simetria de gauge induzida
pelas duas simetrias de gauge do problema. Então o problema da gente, que era fixar 2 gauges, passou a ser fixar 3 gauges. Então a gente, na verdade, fixou 3 gauges, fixou primeiro o gauge penetra, o gauge que entrou pela porta dos fundos, sem a gente notar, com ele a gente fixou uma relação entre alfa e beta. Aí agora o meu problema é fixar o gauge para alfa e fixar o gauge para beta. Aí sim, finalmente, cheguei em gauge fixing desenvolvendo os potenciais do problema. Esse gauge fixing aqui, ele não envolve os potenciais do problema, ele envolve os parâmetros da simetria de gauge do problema. Então esse gauge fixing aqui é um gauge fixing para as simetrias de gauge do problema. Agora, esses dois gauge fixings aqui não, eles são gauge fixings para os potenciais do problema. Esse cara e esse cara, o lambda e o que formam o E e o B, tá certo? Então o problema ficou resolvido dessa forma. E que sistema é esse que nós estamos descrevendo? Nós estamos descrevendo um sistema que, na verdade, escreve uma radiação escalar. Uma radiação que está se propagando, né, em que a excitação, que é o campo E, o vetor, está vibrando na direção do movimento, e o campo B é um escalar. Então o problema com um único grau de liberdade, fisicamente, que nós estamos falando, é que esse problema aqui está descrevendo. Então, esse campo de radiação, né, ele está descrevendo a interação entre duas formas. Então, a radiação que é trocada na interação entre essas duas formas é uma radiação descrita por um potencial I e por um potencial I. Covariantemente, esse problema tem um sentido covariante de Lorentz, porque os campos satisfazem equações de onda no vácuo. E aí, esse problema, na verdade, é o problema de um campo de gauge de natureza tensorial. O campo de gauge, para nós, não é um quadro vetor, mas é uma matriz antissimétrica no espaço de imposta. Um campo de rank 2, antissimétrico, ou seja, uma dos formas. Eu tenho uma dos formas de gauge, para quem já sabe um pouquinho de forma diferencial. Tá claro? Então, vamos fazer só mais uma. E a última consideração foi... Aquela equação que você... Oi? A equação que você faz para o alfa e para o beta. Isso. Alfa, Essa aqui. Né? Não, Fixou isso aqui. antes dela, enxergar que o alfa e o beta podem mudar, certo? Isso, exato. A orelha aqui. Em função de gama, né? Isso. Aí se eu pegasse esse alfa e beta mudando em função de gama e substituísse só por a parte de gama, por exemplo, se Eu tenho que fixar o gauge de gama. se eu trocou alfa por alfa' mais gradiente de gama, então se eu trocar o alfa ali logo por gradiente de gama, Isso. só tirar o alfa, ou seja, eu quero fazer alfa e beta sumir do meu problema. Sei. Então eu vou ficar com lambda em função de gama e Q em função de gama. Ah, entendi. Tudo só em função de gama, esquece alfa e beta. Sei. E aí? Aí você está adulterando o problema. Porque você está dizendo que... Eu mato só esse termo alfa e beta e uso tudo em função de Você gama. está dizendo que você tirou o alfa e o beta em função de gama. Isso você não pode fazer, porque alfa tem 3 componentes, beta tem 1. Então você tem 4 graus de liberdade. O gama é um escalar, só tem 1 grau de liberdade. Se você substitui um vetor e um escalar por um único escalar, você está adulterando o problema. Você roubou 3 graus de liberdade. Então você está mudando o problema. Você não pode, você tem... A coisa funciona se alfa' for alfa mais gradiente de gama e se beta' for beta mais o DDT do gama. Que aí você está respeitando o que você tem. Você está querendo dizer o seguinte: será que eu posso substituir um vetor e um escalar por um único escalar? Não dá. Será que eu posso dizer a velocidade e o tempo eu posso substituir pela massa? Né? Tá certo? Mas e se eu não enxergasse aquele... Se você não enxergar, você estava mal. Só ali, só ali no alfa e no beta, não enxergasse nada. Aí você ia estar mal. O que acontecer? Exato. O que acontecia? Você ia fazer, ou você não ia andar para frente, ou você ia fazer um trabalho errado. Quer dizer, você tem que enxergar. A gente está aprendendo aqui a enxergar. Não, você faz um gauge fixar no alfa e no beta e não enxerga que existe um... Mas você não ia conseguir. Se você não enxergasse o gama, você não ia conseguir fixar no alfa. E essa condição aqui foi crucial. Se eu estou querendo dizer a vocês, o que vocês Não, deixa eu contar. Será que dava para chegar a alguma coisa? Não, você ficava por ali, você não ia conseguir. Não ia conseguir. O meu problema não tem gauge fixo, mas como é que eu tenho simetria de gauge e não tenho gauge fixo? Está faltando alguma coisa, isso você tem que ver. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Sempre que vocês tiverem um problema com simetrias, procurem ver se as simetrias são só aquelas que são aparentes, porque às vezes você tem simetrias escondidas. É importante você ter noção, saber procurar todas as simetrias, saber identificar todas as simetrias que o teu problema tem, certo, Alexandre? Esse que é o esforço que a gente tem que fazer. Tá? Professor, E se você, por exemplo, chegasse a um impasse desse tipo, quer dizer, aí você ia ter uma questão, vamos dizer assim, para você mesmo,
uma auto-interação com você mesmo. Você dizer, olha lá, eu tenho duas simetrias de gauge, uma com alfa e outra com beta. Se elas são duas simetrias de gauge, eu tenho que poder fixá-las. Mas eu não estou conseguindo fixar. Tem algo mais aí, né? Tem algo. Por que eu não estou conseguindo fixar? Porque tem ainda uma indeterminação.